Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Obrigado pela sintonia. Quero também saudar as nossas técnicas e técnicos que estão aí nos bastidores para trazer para você essa programação 24 horas por dia aí no ar. Isso mesmo. Como eu disse, aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele é Edson Hamazaki. Olá, Edson. Bom dia, meus queridos. Boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que você está acessando aqui o nosso programa. Como sempre, é uma alegria e um prazer enorme poder estar aqui e falando um pouquinho a respeito da doutrina dos espíritos, nesse quadro que fala de psicologia, que fala de espiritualidade. Isso mesmo. E hoje o tema é compreensão, né, que também está dentro do espectro aí, né, da psicologia, tá dentro do espiritismo, né? E a gente trouxe do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Para quem está nos vendo, eu vou mostrar a capa, né? Uma capa com natureza aqui, com campo, com árvore, e Ceifa de Luz, psicografia do Chico, autoria do Emmanuel, e o Emmanuel costumeiramente sempre coloca, quando, né, na maioria dos seus livros, ele coloca uma passagem, né, e agora ele coloca uma de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, e ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Paulo. Muito bem, essa é uma passagem muito conhecida, muito bonita, já até ouvimos em música. E ele fala aqui, ó, parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos-á lícito afirmar ante as lutas renovadoras do dia a dia, se falam nos variados idiomas do mundo e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com meus irmãos da terra, e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual o gongo que soa vazio ou qual martelo que bate inutilmente. São palavras, né, de Emmanuel e, claro, depois antecedida pelas palavras de Paulo. Essa passagem, como o Nando disse, é uma passagem muito conhecida, o Legião fez música, né? Apesar de muito conhecida, muito reproduzida, muito falada, aparece em Ceifa de Luz com o título Compreensão, porque essa compreensão é muito difícil. Eu diria que uma das grandes tarefas que a gente tem ao longo dessa nossa encarnação aqui, né? Isso vale para cada um de nós, é adquirir esta compreensão, entender o que Paulo estava querendo dizer com estas palavras. Lembrando, o Nando falou, né? Essa passagem, essa frase está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E lembrando, né, por que você tem cartas de Paulo aos Coríntios, cartas de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. Por quê? Ele não pregava só para judeus, como os demais, né? Ele acreditava firmemente que a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, precisavam alcançar todos os povos, independente da cultura, independente da origem, etc, etc. Vocês sabem que os judeus, né, que era aquela cultura em que Jesus estava, todos os apóstolos também, tinham uma noção de orgulho muito grande. Inclusive, isso foi motivo de muita briga, né, de Paulo com os demais apóstolos, especialmente com Tiago, que
concordava com essa ideia de Paulo de que deveria se pregar a todos, etc. Então, Paulo saiu andando, né? E em cada lugar que ele parava, em cada vilarejo, em cada grupo que ele parava, ele fundava uma igreja, deixava ali um grupo com os ensinamentos de Jesus e seguia em frente. E vamos combinar que não tinha grupo de WhatsApp, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha coisa nenhuma. Então não dava para ficar trocando informações. E se nós, hoje, temos tantas dúvidas em relação à compreensão do Evangelho, das palavras de Jesus, pensa naquela época. Então, o pessoal mandava para Paulo questionamentos, perguntas, coisas que eles não tinham entendido, etc. E Paulo respondia a eles através dessas cartas, na medida que não dava para pegar um ônibus e ir, né? Pegar um avião e voltar lá para Coríntios, para Corinto. Tinha que ser de camelo ou barco. Né? E demorava uma barbaridade, né? Paulo peregrinou durante todo o período, toda a vida dele, depois que ele se converte, né, aos ensinamentos de Jesus. Tá? Então, por isso que tem primeira carta aos Coríntios, segundas cartas aos Coríntios e assim por diante, quando a gente fala de Paulo. Voltando para esse tema da compreensão, veja, se fala nos variados idiomas do mundo, mesmo que a gente tivesse domínio de todos os idiomas, ou seja, mesmo que nós pudéssemos nos comunicar com qualquer pessoa em qualquer parte do planeta, o que não é possível, né? Mesmo, ele vai muito à frente, mesmo que nós tivéssemos essa condição de usar a linguagem do plano espiritual, ou seja, para além dos humanos encarnados, podermos nos comunicar livre e amplamente com qualquer ser do plano espiritual também, sem esta compreensão das pessoas, dos humanos, dos irmãos em humanidade, porque lembra, nós somos muito bairristas, né? Então, sei lá, esse ano a gente vai ter Copa do Mundo, por exemplo. Então, daqui a pouco, todo mundo é seleção brasileira. Deixou de ser... porque senão é corintiano, é palmeirense, é atleticano, é flamenguista, torce para o Internacional, sei lá, né? Nós vamos ampliando isso. Então, na Copa do Mundo, a gente deixa de torcer lá para o nosso time, né, da cidade onde você mora, do estado onde você mora, e você passa a torcer pela seleção brasileira, que é a seleção do nosso país. Agora, para além disso, a gente não pode esquecer nunca que nós somos humanos, seres humanos. Então, nós somos todos irmãos, quando a gente se dirige a qualquer pessoa e chama de irmão, quando Paulo se dirigia a todos chamando de irmão, por que é isso? Porque nós somos irmãos em humanidade, filhos do mesmo Pai, criados pelo mesmo ser, por Deus, né? Então, a grande ideia da encarnação, o motivo de estarmos encarnados, é nos transformarmos em espíritos melhores. Estar aqui mais uma vez é uma oportunidade que Deus está nos dando para, com o benefício do esquecimento, né, das nossas relações, do que nós já fizemos no passado, podermos estar mais uma vez aqui, junto desses espíritos que estão à nossa volta. Ninguém está por acaso, nós não caímos aqui no Brasil, né? Para nós que estamos aqui no Brasil, para vocês que, apesar de terem nascido no Brasil, estão neste momento em outro país e graças ao desenvolvimento tecnológico poderem nos acompanhar. A gente sabe que tem muita gente que acompanha do Japão, acompanha do Canadá, acompanha dos Estados Unidos, acompanha de vários países aí pelo mundo, né? Ainda que seja desta forma,
nós não nascemos neste grupo, junto deste grupo de espíritos à toa. Tem um motivo. Qual é o motivo? Melhorar as relações, desenvolver as relações. E aí, essa compreensão de que Paulo está falando está diretamente relacionado com isso, gente, né? Não dá para transformar essas nossas relações, que talvez um dia não tenham sido muito boas, em relações de verdadeiro amor, se a gente não desenvolver essa capacidade de nos comunicarmos, né? Mais à frente no texto a gente vai ver isso, nós não desenvolvermos a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de ouvir o outro, de tentar entender o outro, né? Esse é é a chave de nós estarmos aqui reencarnados, nos transformarmos em espíritos melhores. Como? Através da vida de relação, melhorando a qualidade desta relação, transformando relações que talvez não tenham sido muito boas no passado em relações de verdadeiro amor. Essa é a grande oportunidade que nós temos. Vamos seguir com Paulo, Nando? Vamos, e aí a gente tinha lido aqui que se não tiver, e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei como qual o gongo que soa vazio ou qual o martelo que bate inutilmente. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé a ponto de transplantar montanhas e não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. Quer dizer, é necessário a gente, mesmo que tenha, né, fé aí suficiente para transplantar montanhas, mas a compreensão sempre ela vai estar como até uma ação ou uma atitude de caridade, né, Edson? Isso mesmo. Vocês vejam que, e aí, na verdade, a gente não está seguindo com Paulo, a gente está seguindo com Emmanuel, que começou, né, se baseando nas palavras de Paulo. Mas olha o que Emmanuel fala. Mesmo que cada um de nós pudesse se cobrir dos dons espirituais, né? Pudesse viver nessa encarnação com consciência da espiritualidade à nossa volta, de que nós realmente somos espíritos, porque a gente fala muito isso, mas a gente esquece, né? Conforme a gente entra na rotina de encarnado do dia a dia, quando que a gente vai lembrar? Quando você para fazer uma oração, quando você vai para assistir a palestra, ou quando você vai para a tarefa na casa espírita, né? É que a gente se lembra do que nós somos de verdade, espíritos imortais, e da importância de viver em função e de acordo com isso, né? Mesmo que nós pudéssemos nos cobrir, viver integralmente os dons espirituais, mesmo que nós tivéssemos aquela fé que aparece no Evangelho lá, lembra da passagem do grão de mostarda, etc., né? Mesmo que a gente conseguisse desenvolver essa fé que transporta montanhas, né? Diga para essa montanha, passe para lá, e ela passaria, né? Com base na fé. Se nós não conseguirmos compreender as necessidades das pessoas à nossa volta, para nada isso aí serviria, porque nós não estaremos fazendo aqui aquilo que nós viemos fazer, aquilo para que serve essa encarnação. Essa encarnação ela não serve para você juntar coisas, né? Para você ter conforto. De novo, como a gente sempre diz aqui, isso não quer dizer que você deva abrir mão, que isso não é importante. Claro que é importante, é preciso trabalhar. Nós estamos encarnados e este corpo material que nós estamos usando neste momento, ele exige uma série de cuidados. Se você não se alimentar e não se alimentar direito, né, ele adoece e para de funcionar, morre, né? Lembrando que nós somos espíritos que estamos usando um corpo. Logo, este corpo é sim muito importante e atender às necessidades é fundamental.
Atender pura e simplesmente às necessidades, então poder ter uma vida bastante confortável, etc., é uma coisa ruim? Claro que não, gente. Tem problema, né? Trabalhar, ter prosperidade, ter acesso a coisas que dão prazer, não tem problema. Agora, quando vira problema, quando você vive em função disso, quando você esquece que a encarnação não tem isso como objetivo. Faz parte, mas não é o objetivo. Qual é o objetivo, de novo? Sermos espíritos melhores. Como? Através da vida de relação. Nessa relação, e é isso que Paulo está enfatizando, e é isso que Emmanuel está enfatizando nesse texto, trabalhando a relação com as pessoas à nossa volta. Tem muita gente, e no processo psicoterapêutico a gente percebe isso nitidamente, que tem uma dificuldade muito, muito, muito grande de se relacionar, né? Vive, e isso é que muitas vezes gera as patologias, as doenças e as dificuldades, começa a viver em função de si mesmo, olhando só para si mesmo, olhando para o outro só quando não tem outro jeito, né? Procurando viver isoladamente, individualmente. Sabe aquela ideia de olhar só para o próprio umbigo? Isso é um problema, porque não é para isso que nós estamos aqui. Essa nossa vida de relação é que nos dá a oportunidade de olharmos, inclusive, para nós mesmos, mas tendo o outro como referência, buscando o entendimento das necessidades do próximo, são as palavras que Emmanuel usou. Ah, mas então eu preciso viver em função dos outros? Não, não é isso. Mas os outros são a grande referência que nós temos para conseguirmos olhar para nós mesmos e nos enxergarmos, né? Esse entendimento, essa compreensão é que as pessoas que são referência para nós na humanidade alcançaram e passaram a viver em função. Por isso que é tão difícil a gente entender uma Madre Teresa de Calcutá. É por isso que é tão difícil de a gente conseguir compreender uma irmã Dulce. É por isso que é tão difícil de a gente conseguir entender um Chico Xavier, né? Ah, mas é porque ele era santo, porque ela era santa. Não, é porque eles compreenderam e mais do que compreender, que é o passo seguinte e o mais difícil, que vamos combinar que estudar doutrina espírita, ontem mesmo, inclusive um beijo muito grande para cada um que integra lá o Núcleo Espírita Fé, Perseverança e Caridade em Guarulhos, FEPEC. Eu estava com eles dando uma aula sobre doutrina espírita, trabalhando alguns conceitos. Compreender, tomar conhecimento, nem é tão difícil assim. O próximo passo, que é colocar esses conhecimentos em prática, que é onde pega, né? E aí essas pessoas a que eu estava me referindo, né? Uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, eles compreenderam e começaram a viver em função disso, né? E isso não tem a ver com santidade, isso tem a ver com compreensão, né? É aproveitar o máximo possível cada instante dessa encarnação, dessa oportunidade bendita que nos foi dada por Deus neste momento. Vamos seguir com Emmanuel, que a gente vai compreendendo cada vez melhor isso. Depois que ele fala, ver a compreensão das necessidades do próximo, e se vier a distribuir todos os bens que acaso possua, a benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me à fogueira em louvor de minhas próprias convicções, e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. Olha a que ponto que o Emmanuel chega aqui, até de um sacrifício que a gente acha, né? Ah, estou me sacrificando para Deus, né? Ué, mas tudo isso e você não compreende o próximo, né? Então,
o Emmanuel coloca até nesse extremo aí que a gente está lendo aqui, ouvindo agora. E, Edson, antes de você comentar, eu queria também mandar um abraço para o pessoal do Centro Espírita, né? O Jesus é o Caminho, que eu estive lá ontem também. Um abraço, obrigado aí a todos que me recepcionaram lá com muito carinho. Que bom, tenho certeza que o pessoal ficou muito feliz de estar contigo lá no Jesus é o Caminho. Jesus é o Caminho é uma casa aqui de Guarulhos, da qual eu também participo. É um desses lugares maravilhosos que nos dão a oportunidade de servir, de trabalhar, de fazer alguma coisa. E de aprender, né, principalmente. Se vier a distribuir todos os bens que acaso possua. Essa é uma outra passagem do Evangelho, né? Aquela do homem rico, né? Que ele vira para Jesus, escuta, e se eu distribuir tudo que eu tenho, né? Eu vou te seguir porque você é maravilhoso, etc. Jesus pede para ele, né? Então faz isso, vai lá e distribui tudo que você tem. Como assim tudo? Tudo não, pô. Como assim? Peraí, né? Vamos com calma, assim também não, né? Por que Jesus fala isso para ele? É um teste, gente. Ele sabia que ele ainda não estava pronto para se desapegar das coisas do mundo e viver realmente em função do Espírito, que aí olha que ele estava com Jesus. A gente fala, mas sabe, não sei não se a gente não crucificava ele de novo, né? Por quê? Por que a distribuição está sendo feita? Tem muita gente que ouve o Fora da Caridade Não Há Salvação e sai por aí fazendo uma série de coisas para o próximo. Tá? Ótimo. Isso não é uma crítica, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer o que a gente tem que fazer mesmo. Agora, é importante ir percebendo, e isso a gente só consegue fazer olhando para nós mesmos, por que estamos fazendo isso. Tem muita gente que está comprando um lote em nosso lar em várias parcelas, em várias prestações, né? Então, conforme distribui lá um prato para o morador de rua, ó, Jesus, tá vendo aqui, né? Mais uma parcelinha quitada, né? Quando faz lá uma doação para esse ou para aquele lugar, para essa ou para aquela instituição, ó, Jesus, Deus, tá vendo, né? Não esquece não, hein? Marca aí mais uma parcelinha quitada. Gente, não é para comprar um lugar no céu, não é para comprar os espíritas, né? Não fala de céu, fala de nosso lar, né? Não, né? Quando Emmanuel fala de compreender as necessidades do próximo, é compreender as necessidades do próximo. Compreender as próprias necessidades também. Esse estado, felicidade, ou esse lugar, colônia espiritual, céu, seja lá como você chama, não são coisas que a gente adquire como a gente compra aqui a casa própria, o carro, né? Não é uma coisa adquirida, é uma coisa conquistada. Conquistada através da compreensão de que Emmanuel está falando. Tá? Então, de novo, gente, por favor, isso não é uma crítica. Ah, mas então eu tenho que parar de fazer? Porque, afinal de contas, eu estou fazendo, buscando alguma coisa em troca? Não, faça. A compreensão vem durante a caminhada. Né? De novo, muito mais importante do que ficar falando por aí, né? Do que pregar, sabe, subir em cima de um caixote em praça pública e ficar querendo pregar o evangelho para os outros. Muito mais importante do que isso é fazer, né? É colocar em prática os ensinamentos do evangelho. A compreensão vem junto, mas prestar atenção e buscar compreender estas palavras mesmo, tá? Isso é muito difícil, gente, não é mole. Esse texto aqui de Emmanuel é pequenininho, mas essa compreensão a gente leva encarnações para adquirir, porque tem a ver com maturidade, né? Tem a ver com experiências e vivendo as experiências e aprendendo. E aí sim, ir percebendo, né, por que fora da caridade não há salvação. Por que caridade, como entendida por Jesus, é uma coisa tão
importante e é a verdadeira ferramenta para a gente ir, né, desenvolvendo essa compreensão das necessidades do próximo. Veja, não adianta se entregar à fogueira em louvor das próprias, sabe aquela coisa que os mártires do cristianismo, né, lá em Roma, no circo romano, né, conforme soltavam os leões em cima, eles iam cantando, conforme pregavam eles, né, numa um pedaço de pau lá e tocavam fogo, eles morriam cantando. Não adianta você fazer isso, eles tinham verdadeira compreensão. Então, inclusive, a gente sabe que, do ponto de vista espiritual, eles já estavam desligados do corpo, porque eles não precisavam sofrer aquele martírio na carne, sentir, né, o fogo pegando, o corpo pegando fogo, etc. Então, eles eram desligados ali rapidamente para que não sofressem desnecessariamente, porque sabiam o que estavam fazendo ali, tinham essa compreensão e essa convicção, né? O que Emmanuel fala? Não adianta você se jogar numa fogueira em nome de Jesus aí, se você não tiver compreensão, né? Se você realmente não souber por que você está fazendo isso. E se você souber por que você está encarnado e estiver trabalhando em função desse conhecimento, dessa compreensão, aí não tem necessidade de ficar se jogando em fogueira nenhuma, né? Não tem, inclusive, necessidade de sofrimento, né? Porque aquele que tem essa compreensão, por maiores que sejam os desafios que enfrenta, essa compreensão faz com que não sofra, né? Existe o desafio, existem as dificuldades, mas não tem sofrimento. Sofrimento é uma escolha. Sabe aquela ideia da pessoa que sofre porque está com a mão encravada, né? E a hora que vai lá ajudar a pessoa que está a ponto de ter a perna amputada, de tão ruim, né, que ela está, etc., esquece da unha encravada e começa realmente, através do cuidado, ter uma compreensão melhor, né, e aí percebe que aquele sofrimento não faz sentido nenhum, né? A unha encravada é uma coisa que incomoda, que chateia, que dói, mas não tem por que provocar sofrimento. Dor e sofrimento são coisas completamente diferentes. E é essa compreensão que faz com que, mesmo que os nossos desafios sejam imensos, e tem muitos desafios que são muito grandes mesmo, a gente não precise sofrer em função disso. Isso é uma chave importante, tá, gente? Muitas pessoas adoecem do ponto de vista emocional, adoecem do ponto de vista mental, porque não dão conta dos desafios. Esquecendo que, se você está passando por isso nesse momento, e de novo, por pior, por mais difícil que seja, né? Estamos juntos, gente. A gente sabe que tem muita coisa que não é fácil de, sabe, perdas, lutos, de vários tipos, luto por causa de um emprego, luto por causa de uma pessoa querida, de um ente querido, né? São muito difíceis. Agora, compreendendo o porquê, aproveitando a oportunidade, você não sofre. O sofrimento, quando dizem que o sofrimento é uma escolha, é disso que se está falando, né? Não é minimizar a dificuldade, mas é ter essa compreensão que nos ajuda muito, muito, muito a não passar por sofrimentos desnecessários. E sem esquecer o mais importante, se você está passando por isso nesse momento, é porque você tem condição e capacidade para superar. Nada, desafio nenhum nos é colocado por Deus que a gente não tenha a capacidade de superar. Beleza? Vamos seguir, Nando? Vamos seguir agora uma pausinha só para o momento de prece, de oração e de vibrações. Então, a gente vai conduzir aqui e pedir aí, se você puder, reservar aquele recipiente com água e também
no momento da oração, visualizar ou imaginar ou vibrar, né, pelaquela pessoa que está precisando. Então vamos lá na prece então, que nós possamos nesse instante levar os nossos pensamentos às frequências da compreensão que é caridosa, da compreensão que entende a linguagem mesmo daqueles que não falam a mesma língua, muitas vezes nossa. A compreensão de que somos irmãos, a compreensão de que Jesus veio para iluminar o nosso caminho terreno, que nós tenhamos a compreensão do evangelho que ele nos deixou, que nós tenhamos a compreensão de que porque muitas vezes também erramos e o outro erra também, a compreensão de olhar para o outro e se ver no outro como um semelhante, como um irmão, a compreensão que devemos ter para conosco nas cobranças demasiadas que fazemos de nós mesmos, nos julgamentos que fazemos de nós mesmos e dos outros, que possamos colocar a compreensão como algo muito importante, como uma luz que vai iluminar todos os nossos atos, nossas ações, que vai iluminar, né, a nossa forma de ver o outro e ver as situações que nos cercam na vida terrena, na vida espiritual, onde quer que estejamos. Talvez, se tivéssemos mais compreensão, teríamos mais paz no nosso planeta. Que nosso Mestre Jesus, na sua compreensão imensa, possa nos influenciar, possa projetar para todos nós o seu amor, a misericórdia e a paz. Por isso, Mestre Jesus, tivemos nos pontos mais altos desse planeta, quando olhas ainda para nós, as nossas misérias, as misérias terrenas, tu, Senhor, com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração, Jesus, irradiando muita paz, muita luz, muito amor, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, é isso. Um recadinho para você do Clube Amigos da Boa Nova, que é essa união de ouvintes, telespectadores, simpatizantes, frequentadores das casas espíritas. É a colaboração para manter no ar a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, também a editora Mundo Maior. É uma missão da FEAL de transmitir o Evangelho de Jesus, o Espiritismo, o bem. Entre em contato conhecendo através do site amigosdaboanova.com.br. Você quer falar com alguém? Temos aí nossas colaboradoras e colaboradores no Clube Amigos da Boa Nova. Ligue no 0800 12 018 38. Tem o fixo São Paulo 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápido aí, né, por todo o planeta. 11 97261 0272. Grave esse telefone porque ele também é o nosso Pix. O Pix do Clube Amigos da Boa Nova. Vou repetir. 11 97 261 0272. E eu quero deixar um recadinho aqui para você também, para entrar lá no nosso podcast, né, que é o Laços Espirituais, é @Laços Espirituais, né, e você encontra a gente em várias plataformas aí para ouvir, né, os podcasts. Inclusive o Edson já, né, participou do nosso podcast também. Edson, então vou só ler mais um trecho aqui para nós, para você comentar aqui, que ele fala aqui já, né, nos finalmente desse texto. A compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma. Não se desvaira em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita, nem suspeita mal. Tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre em reclamar. Não se regozija com a injustiça, e sim procura ser útil em espírito e verdade. Então, e aí eu vou me permitir aqui
Não é discordar de Emmanuel, absolutamente, claro que não. Mas Emmanuel está colocando que a compreensão que é tudo isso. Eu diria que é a compreensão que nos permite adquirir todas essas características, né? Então, tolerância, né? Que vamos combinar que é uma dificuldade que todos nós temos, né? Essa coisa do ser prestimoso talvez seja um pouquinho mais tranquilo, né? Conforme você vai descobrindo o que pensar no próximo ajuda a nós mesmos, né? Não sentir inveja, né? Não se precipitar, não se ensoberbecer, não ter ambições, né? Não se apaixonar pelos próprios interesses, não se irritar, que difícil, né? Suportar, tudo suportar, crer no bem, esperar o melhor, né? Não reclamar, não ficar feliz, né? Porque o fulano que não sei lá o que, blá, 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 morreu, né? Gente, tudo isso são qualidades, são características que todos nós, ao longo do nosso processo de sermos espíritos melhores, lembra? É o motivo de nós estarmos aqui. Se não formos adquirindo, não estamos melhorando, né? E é a compreensão que nos permite, eu diria, adquirir todas essas capacidades, todas essas qualidades. E aí vamos para a última parte, Nando, que eu diria que é a mais importante do texto todo. Vamos, então ele diz assim, ó, de todas as virtudes permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que, se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. E aí o sujeito que você falou que vai querer ir lá para o nosso lar, ele está com o passaporte na mão, chega no nosso lar, eles abrem e falam, ó, infelizmente você não vai poder entrar. Mas por quê? Está faltando aqui o carimbo da compreensão. Falou tudo, né? É exatamente isso. Por quê? Porque esta pessoa pegou fora da caridade não a salvação e começou a colocar ela em prática, mas com um objetivo: comprar um lugar, comprar uma passagem, né? Ter o direito de. Quando, na verdade, faltou o mais importante, que é a compreensão do para que estava fazendo essas coisas todas, né? De todas as virtudes permanecem por maiores a fé. Vamos relembrar do que se trata ter fé, né? Fé não é eu acho, né? Fé não é eu acredito em Deus, né? Eu acredito em Jesus, eu acredito em vida após a morte, eu acredito nisso ou daquilo. Não! Fé é certeza. Fé não é eu acredito. Quem acredita hoje desacredita amanhã, é só morrer um filho. Não é? Você vai brigar com quem? Você briga com Deus mesmo, né? Como assim eu que exerço a caridade, eu que distribuo, eu que faço, eu que falo, eu que não sei o que, você leva meu filho embora? Você não existe coisa nenhuma. Não é? É briga imediatamente. Fé é certeza, né? É certeza de que Deus é nosso Pai, nosso Criador. Certeza de que Jesus esteve aqui para deixar esses ensinamentos para que a gente pudesse usá-los para facilitar a nossa caminhada, para facilitar nossas escolhas, para facilitar a nossa compreensão, né? É a certeza de que nós somos espíritos imortais e que o objetivo dessa encarnação é mesmo nos transformarmos em espíritos melhores. Se essa compreensão existir, a gente não perde tempo. A gente aproveita todos os instantes que nós temos aqui nesse objetivo, nos tornarmos espíritos melhores. Como? Na vida de relação
compreendendo, buscando entender as necessidades das pessoas à nossa volta. Esperança, esperança, né? Esperança é o que nos move, esperança é o que nos motiva, esperança é o que nos faz, mesmo enfrentando neste momento um desafio muito grande, que traz muitas dificuldades, que faz com que a gente seja obrigado a nos esforçarmos, chegando lá nos nossos limites, etc. Esperança de que isso vai passar, porque tudo passa, né? Tudo que é ruim passa, tudo que é bom passa também. Então precisa ser saboreado, precisa ser vivenciado, precisa ser aproveitado, né? E por fim, e o mais importante, a caridade, né? Lembrando que caridade para Jesus, que caridade não é ficar dando esmola para ninguém, né? Caridade não é ter lá um monte de moedinha de R$1 no console do carro para todo mundo que bate na sua janela, você baixar o vidro e vai com Deus. Isso não é caridade, né? Caridade, como entendia Jesus, é benevolência, né? Benevolência é não perder a oportunidade de fazer o bem, estar sempre atento e, sempre que possível, exercer essa capacidade de fazer o bem. Indulgência, ser indulgente é ser tolerante, é entender que o outro, se faz isso ou se faz aquilo, se pensa dessa ou se pensa daquela forma, que é diferente da sua, não significa que ele seja menos, né? Significa que ele está lá no processo dele. E às vezes ele está certo, né? Buscar, entender que não existe essa coisa de igual. Nós não somos iguais, pelo contrário, nós somos muito diferentes. Entender a diferença e ser tolerante com essa diferença, ser indulgente com o próximo, é que nos faz adquirir compreensão. E, finalmente, né, perdão, né? Perdoar. Tão difícil isso. E perdoar principalmente a si mesmo. Perdoar-se, né? Para que ficar carregando esse fardo tão pesado e tão difícil que é a culpa? Meu querido, minha querida, se você errou, e todos nós erramos, mais ou menos, mas todos nós erramos, tenha em mente que você fez naquele momento o que você dava conta de fazer. Ao invés de ficar preso na culpa, que não serve para absolutamente nada, porque ela te imobiliza, pelo contrário, usa isso, né, para fazer diferente, para reparar. A melhor maneira de lidar com erros, né, não é sentir-se culpado por isso, é reparar, é em percebendo que errou, que esse é o grande e fundamental passo, em percebendo que errou, busca fazer a reparação. Ah, mas não dá mais, ele já morreu. Beleza, tá certo? Beleza sim, né? Não dá para fazer em relação àquela pessoa. Lembra dos ensinamentos de Jesus, é por isso que ele deixou esses ensinamentos para a gente. Vai fazer por outra pessoa. Independente de por quem você está fazendo, se a reparação acontece, né? Quando você estiver vestindo, quando você estiver alimentando, quando você estiver cuidando de seja lá quem for, é por mim que você estará fazendo isso. Lembra das palavras de Jesus? Então a reparação, ela não precisa necessariamente ser feita em relação àquela pessoa que foi prejudicada. Começa a fazer pelos outros. Ah, mas eu fiz um aborto, eu não sabia da gravidade, eu não sei o quê. Beleza, vai cuidar de crianças. Você já estará fazendo uma reparação e aprendendo através disso. Nós já estamos, infelizmente, o tempo passa, né, de uma maneira absurda, chegando no final desse nosso programa, dessa nossa conversa. Eu aqui, Edson e o Nando, com certeza, espero sinceramente que isso que a gente conversou sirva para você.
né? Para que melhore a tua compreensão, como melhorou um pouquinho a nossa também, né? Isso aí, Edson, a sua participação, a todos, e não é à toa que o Emmanuel colocou esse livro de ceifa de luz, né? Ele vem com palavras aí contundentes mesmo para nos orientar. Tchau, Edson, tchau a todos aí, muita paz, muita luz. Tchau, tchau, Edson. Tchau, pessoal, até a próxima. Beijo no coração. Até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.